Vamos lá? Teste. O meu tá bom. É que você tem a voz mais grave. Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Teles. Eu trabalho na Direct Talk e com a Direct Talk desde 2009. É jogral? Quer que eu te apresente? Esse aqui é o Marcelo Pugliese. Ele trabalha na Direct Talk desde o primeiro dia, desde 2000. Hoje ele é o nosso CEO, tá, gente? Bom dia, gente. Tudo bem? Bem-vindos. Eu acho que eu cumprimentei quase todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Eu sei que é difícil, que a gente deixa uma pilha em cima da mesa, né? Com cobrança daqui, cobrança dali. Mas acho que a gente está aqui pela causa maior que existimos profissionalmente, que é o cliente, né? Então, a gente está aqui para falar de cliente, para trocar experiências, para ouvir. Acho que é surpresa, eu também não sei hoje o que a gente vai ver aqui. Eu sei que tem a ver com encantamento, com cliente, mas é uma surpresa para mim também. Então, também estou ansioso, vou sentar aqui já. Mas eu fico muito feliz que esse grupo já tem figurinhas carimbadas que estão na quinta vez, porque essa é a quinta reunião, então estão na quinta vez aqui. E fico feliz que tem gente nova, que acho que acredita na causa, que valoriza bastante a relação com o cliente e acorda todo dia para fazer o cliente feliz e superar as expectativas que ele tem lá na outra ponta. Então, obrigado. Lu, vai lá, você. Alguém aqui acordou hoje para não atender bem o cliente? Não, né? O Fabinho levantou a mão, hein? Fabinho, ó, quem conhece o Fabinho lá, porrada não, nele, hein, cara? Ele levantou a mão. Ah, você coçou, desculpa. Desculpa, ok. Alguém nunca veio no evento? É a primeira vez que está vindo? Eu sei que tem alguns rostinhos que já são... Ah, legal. Casa cheia de gente nova. Que medo. Espero que vocês curtam o evento, que ele traga aprendizado para vocês e que vocês consigam colocar em prática no dia a dia das operações o que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Mas você vai contar por que existe o evento? Ah, tá bom, desculpa. Vai lá, vem. Não sai do quadrado, hein? A gente toma bronca. Tem um palco, gente. Ensaiaram com a gente que a gente não podia passar das linhas. Então a gente está tentando. O pointer. Você quer que eu controle por lá, Lu? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? De bom. A cada cliente que reclama da qualidade do atendimento, ao menos 5 afirmam que foram bem atendidos. Na internet, existem mais de 420 mil resultados para reclamações do consumidor. E mais de 3 milhões para eu fui bem atendido. Enquanto uma matéria negativa é publicada na mídia, milhões de atendimentos são feitos nas operadoras do Brasil. Eles concordam. E você? Acredita que podemos mudar a reputação do saque no Brasil? Uma campanha da Direct Talk pela reputação de quem trabalha com atendimento ao consumidor no Brasil. Já são mais de 100 marcas apoiando esta campanha. Participe você também! O vídeo resume um pouco do que a gente vai falar para vocês hoje. A campanha da Direct Talk ela foi lançada oficialmente em 2013. Mas ela nasceu junto com o Cello, junto com a Lê, desde o começo da Direct Talk, que vai muito além, a nossa missão vai muito além do que vender tecnologia apenas, né? Eles tinham na essência deles algum bichinho, alguma coisa, que falava assim, tá bom, a gente quer mudar o mundo. A gente escolheu a tecnologia para esse caminho. Mas só tecnologia não é suficiente, né? O dia a dia de vocês vai muito além da tecnologia. Tecnologia é uma das pernas de um tripé que faz uma operação rodar, né? E aí o Cello, desde que eu entrei na DT, falava, Luciana, eu quero ter um comitê para a gente discutir sobre o mercado. Mas para falar de coisa boa, para falar de coisa ruim, tem muita gente já. É ranking das mais reclamadas, é site de reclamação, chega, né, gente? E aí, em 2013, a gente lançou a campanha oficialmente no Conarec, que é o maior evento do nosso setor, né? E aí a gente vem fazendo várias ações para poder levar essa mensagem de mudar a reputação do saque no Brasil, parar de falar que a gente acorda todo dia para não atender bem o consumidor,
né? Porque os casos de não atendimentos bem realizados são a exceção e não a regra, né? Os casos que a gente não consegue, de fato, deixar o cliente encantado, satisfeito, são as exceções do nosso dia a dia, não são a regra. E aí a gente vem fazendo várias ações. Então, a gente tem hoje mais de 150 empresas que participam ativamente da campanha. Então, quando a gente fez o vídeo, ano passado eram 100, né? Então, cada vez vai aumentando o número de participantes. A gente sempre é destaque na mídia para falar de amor pelo cliente. Então, a mídia também começou a abrir espaço para a gente falar bem do atendimento, né? Que normalmente a gente vinha só casos ruins, então a geladeira que não foi entregue, enfim. A mídia começou a usar o eu e meu cliente para poder falar assim, olha quanta coisa boa está acontecendo. Então, o evento de hoje, por exemplo, saiu na Exame, saiu na Folha de São Paulo. Então, a gente vem falando de coisas boas de atendimento, não só para quem está aqui, mas para quem lê jornal, para quem lê notícia, enfim. E coisas que são feitas por todos nós que estamos aqui sentados, né? Acho que o nosso incômodo sempre foi a conotação, e é a conotação negativa que se dá quando fala de relacionamento, de atendimento. Eu confesso que eu acho as piadas engraçadas quando eu vejo lá o cara imitando a Judite e tal, mas tem muito mais coisa bacana e positiva do que negativa nesse nosso mercado, nesse nosso dia a dia. Então, o projeto, a campanha, ele é essencialmente para a gente falar de coisa boa. E para discutir por que existe coisa boa. E como a gente replica isso em outros lugares para que a coisa boa seja muito mais... seja multiplicado, seja expandido, e não o destaque negativo quando um agente está num dia ruim e desliga o telefone na cara de alguém. Eu acho que o que o Marcelo falou, o que o Tchela falou, vem muito nessa linha do que eu vou contar para vocês agora. A gente tem mais de 500 histórias bem-sucedidas em 2 anos e meio, quase 3, no nosso site, do eumeucliente.com. E tem uma fila de mais de 450 histórias, que a gente não consegue publicar todas. Então, a gente recebe histórias a cada hora, eu acho, se a gente for computar, quando a gente recebe as histórias. Escolhe as mais diferentes, aquelas que, de fato, tiveram alguma mudança, né, do processo, algum fato muito relevante, e publica no site do meu cliente. Então, se vocês não entraram no site, por favor, visitem, leiam as histórias. Quando tiver um pouquinho triste, enfim, cabisbaixo, vai lá, aumenta a autoestima de vocês, porque a gente faz muita coisa boa todo dia. E quem não mandou história também pode mandar. É só mandar para o marketing@directtalk.com.br que a gente publica as histórias também no site, tá? E divulga via redes sociais, via Facebook, via LinkedIn. Certo? Certo. Aí, gente, é pegadinha, óbvio, para que o negócio não funciona. A campanha do meu cliente que eu contei para vocês, ela foi lançada em 2013, né? Em 2014, a gente trouxe as Apos para o Brasil. Foi a primeira vez que as Apos veio mostrar o case deles de atendimento e mostrar na prática que indicadores que eles usam, como é que eles treinam os operadores, tudo isso para os nossos convidados. Clientes e não clientes, porque a campanha da Direct Talk ela não envolve só o nosso meio, né? Então, a gente brinca que ela é agnóstica. Já participou concorrente de evento e assim vai. A ideia é mudar o mercado mesmo, não é fazer uma ação de marca. E a gente trouxe as Apos para o Brasil e isso também trouxe a possibilidade de a gente fazer várias outras ações, porque muito mais gente fica conhecendo a campanha. Então, a gente hoje conta com alguns mantenedores. São as empresas que, junto com a Direct Talk, permitem que esses encontros aconteçam. Que o site esteja no ar, que o Facebook seja atualizado recorrentemente. Que o almoço seja gostoso. Que o ambiente seja agradável. Então, a gente queria agradecer ao pessoal da Anima e da Natura, que pelo 2º ano já é patrocinador, e a Anima, pelo 1º ano, é patrocinadora da campanha do meu cliente. E vocês podem ajudar a gente a continuar esse trabalho de várias formas. Porque perto de vocês nós somos formiguinhas, né? A gente fala que perto da Natura detém uma formiguinha do que a gente consegue fazer no nosso mercado. Perto da Anima detém uma formiguinha. Então, vocês que têm potencial e força na mão podem nos apoiar, tanto realizando esses tipos de encontro pontualmente, quanto mantendo as ações da campanha do meu cliente. Muito bem. Qual é o roteiro agora? Agora eu vou convidar o nosso... A surpresa. A surpresa, pode? Claro. Pior que tem gente que conhece ele aqui. Tem um monte de gente que conhece ele aqui. Fala, Marucho. Beleza. Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? O Marucho é a nossa surpresa.
para hoje, para esse encontro? É o que tem para hoje, né? Os patrocinadores vão matar, gente. Não, eu vou embora. Cada encontro meu cliente teve um tema, quem participou de todos, pelas meninas do Pará, o pessoal da Natura, enfim, do que vestir. Cada encontro meu cliente tem um tema. Então a gente já falou de pessoas, já falou de processos, já falou de diversos temas no dia a dia de vocês, de uma operação. A gente nunca falou de tecnologia, ninguém vai falar, tá, gente? Mas a gente cada vez escolhe um tema diferente. E hoje a gente escolheu o Marucho, que vai falar um pouco de encantamento, de como ir além do atendimento, né? Como você tira o brilho dos olhos do consumidor. Você quer falar sobre você um pouquinho mais? Bom, Vai contar sobre ele agora? Acho que é legal. eu vou falar bastante sobre Disney hoje. Eu tenho uma... Na verdade, hoje eu tenho o Pateta aqui para contar um pouquinho de como é que a Disney funciona. Eu vou falar um pouquinho ao longo do material, mas a ideia é... Eu trabalho já com tecnologia e comércio eletrônico há 17 anos. Eu fui um dos primeiros caras, acho que, do e-commerce, de um modo geral. Participei do nascimento da Netshoes e, em 2007, trabalhei nela como diretor de operações. Eu cuidava praticamente de todas as áreas, incluindo o atendimento a clientes. Mas, antes de chegar lá, o meu primeiro emprego foi como um atendente de telemarketing, que era o nome que eu tinha na época. E eu sentava numa baia, que também era o nome da época. E eu tinha cabelo. Então, vocês imaginam. Foi meu primeiro emprego. E não tinha barba. Não tinha barba, ainda estava nascendo. E foi meu primeiro emprego. E foi numa época que eu entrei na área de atendimento como uma oportunidade de ter um primeiro emprego, e eu tinha vários colegas que estavam lá como uma oportunidade de não ficar desempregados. Que foi quando eu comecei a entender uma certa realidade de o que se pensava até então sobre o que é atendimento ao cliente. Eu vivi na pele o atendimento a clientes da Microsoft. Eu era um operador da Microsoft, que na época era o Google de hoje, né? Era a grande empresa daquele momento. E eu muito rápido descobri que o Bill Gates era extremamente odiado e, em consequência, eu também. Então, eu segurava buchas diárias e eu não tinha... eu não olhava que aquilo era tão importante para mim, porque eu era de uma operação terceirizada. Eu não era da Microsoft de verdade, eu só estava falando... É a pegadinha. Peraí que vão entrar os personagens da Disney. Mentira, gente. Espera só um minutinho. Alô? O meu, vocês estão ouvindo bem? Alô? Alô? Tá ruim? Tá bom? Caiu geral. Vocês me ouvem? Ah, desculpa, que o pessoal assistindo, é verdade. Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo bem? Dá para aumentar? Show. Agora ficou bom. Tudo bem? Minha voz fica boa no microfone? Não, né? Danilo Gentili a voz, né? Então, eu estava trabalhando na Microsoft e aí eu percebia que a minha realidade era aquela situação. Eu não era exatamente um profissional daquela empresa. Eu recebia bordoadas o dia todo, eu tive pouquíssimo apoio e suporte de treinamento. Quer dizer, imagina o pior cenário, né, que a gente não vai viver, né? E daquilo ali, eu saí daquela situação e eu ficava pensando, caramba, os caras não se ligaram que é a área mais extremamente importante do negócio dos caras. Eles delegam para terceiros que mal sequer estão apaixonados pelo que é feito. A minha sorte é que eu era meio nerd e gostava de Windows. Então, eu ainda achava assim, que legal, estou aqui trabalhando com Windows. Mas, assim, não era a realidade da turma toda. Enfim, eu acho que a gente está falando de pessoas que conhecem essa realidade, né? A gente, de alguma maneira, já viveu ou vive ou percebe isso. E eu fui nessa trajetória de carreira sempre pensando nesse aspecto. Por que os caras olham para o atendimento como uma área de custo, como mal necessário? E eu tinha um sonho de consumo que era poder fazer alguma coisa diferente em relação ao atendimento na vida. Porque eu falava, caramba, é o grande diferencial de um negócio, não é possível que a gente vive essa realidade. Quando eu cheguei em 2007, quando eu trabalhei no lançamento da Netshoes, eu fiquei amigo do Márcio, que é um dos donos, e o Márcio brincava comigo, cara, um dia você vai trabalhar comigo, um dia a gente vai crescer, vai ficar legal e você vai vir trabalhar com a gente. Aí, em 2007, recebi o telefonema do Márcio, ele falou, cara, chegou a hora, vem para cá que é o negócio, o bicho está pegando. Eu cheguei lá na Netshoes e, para entender o cenário, ele teve um problema excelente, estava dando tudo certo na vida dele. Ele estava quase dobrando de tamanho todo mês, olha só. A Netshoes já tinha uma trajetória, conquistou ali, estava no lugar certo na hora certa, e a coisa começou a se multiplicar
só que fora da capacidade operacional do cara. Ele não tinha condição de conseguir resolver aquilo. E ele estava desesperado porque, quanto mais ele vendia, mais aumentava o problema dele, porque a logística dava pau, os caras não tinham como processar os pedidos, e aí onde que vai estourar se os clientes começam a ter atraso? No ser humaninho do atendimento. E aí a galera do atendimento estava desesperada. Nessa época eu conhecia Direct Talk, porque foi quando foi feita a implantação, porque a gente percebeu, a primeira coisa, precisa colocar um sistema para poder gerenciar de uma maneira mais estruturada. Mas foi o primeiro passo. Na sequência, o Márcio, muito visionário, ele virou para mim e falou: Marucci, a gente tem um problema, cara, porque a gente está ajustando a casa, estamos organizando os departamentos, estamos ficando aqui mais arrumado, tem processo, tem sistema, mas a gente ainda não tem nenhum diferencial de negócio para combater um concorrente hoje. Porque hoje a gente está estruturado em que pilar? A gente vende Nike, Adidas e outras marcas. Tá, mas legal, sei lá, Centauro também vende. Só que a Centauro é muito maior que a gente. A Centauro pode simplesmente dominar o mundo a qualquer momento. Ela não tinha acordado para a internet na época, em 2007, mas a gente sabia que o dia que ela entrasse na internet, ela tinha uma negociação muito melhor com o fornecedor, ela ia rasgar o mercado. E a gente, de repente, um negócio com todo o potencial de ser alguma coisa como é hoje, né, poderia assumir. Então, aí partiu o insight nessas discussões de tipo, o que a gente faz para fugir de ser uma commodity? Porque o que a gente era? A gente era simplesmente oportunidade de preço e produto. E isso é uma fragilidade tremenda para um negócio, porque se eu estou dependendo para poder existir do produto que eu vendo, se amanhã eu não tenho mais esse produto, ou esse fornecedor fecha a negociação, não faz mais negociação comigo, eu sou o quê? Não tem nada que sustente. Muito atento a isso, a gente percebeu que a gente deveria fazer uma revolução na Netshoes. Deveria criar uma empresa onde a base dela fosse trabalhar serviços e não produtos. E que a gente não vendia produto, a gente vendia encantamento, excelência, vendia tudo aquilo que vai emocionalmente embutido num produto. Na verdade, um tênis Nike, para a gente, era só uma desculpa de entregar tudo isso no pacote. O cara precisava abrir um pacote de tênis Nike e não recebeu um tênis Nike, recebeu um monte de coisas encantadoras antes. O manual do consumidor, uma cartinha de agradecimento, um brindezinho que a gente volta e meia dava. Alguma coisa que fizesse, quando materializava aquela experiência do cara, ele sentia que aquilo era totalmente relevante. E é engraçado porque, na vida real, a gente faz isso mesmo, né? A gente, às vezes, se eu tenho condição de bolso, às vezes eu escolho comer, por exemplo, num restaurante um pouquinho mais caro, em detrimento de outro, porque a experiência que eu tenho naquele restaurante é impressionante. Eu quero levar meus amigos lá, porque é incrível, todo mundo se diverte. Eu tenho fatores emocionais atrelados àquela experiência, que a experiência, no final das contas, é a emoção, que fazem eu até querer pagar um pouco mais caro. Então, a gente descobriu que, mesmo que entrasse a Centauro um dia e viesse com um preço melhor, a gente perderia alguns clientes, mas são os clientes de oportunidade. Mas a gente teria uma base de clientes fiéis que iam sustentar o negócio mesmo assim. Então, essa foi a sacada da Netshoes, que a gente viveu de perto, e aquilo abriu minha mente. Eu dou aula há 9 anos. Hoje eu dou aula em algumas escolas de negócio, e uma delas que eu tenho muito carinho é na E-Commerce School. Eu faço parte do curso de gerente de mídias sociais, curso de gerente de e-commerce, etc. E eu dou uma aula lá que é a SAC 3.0, que, na verdade, não tem nada de SAC 3.0. Ela tem de SAC 3.0, mas é muito pouco. A minha ideia é vender essa ideia para as pessoas no mercado. Eu imagino que eu tenho uma missão. Eu preciso... Para vocês é muito claro. A gente está falando entre nós aqui, nós somos do mesmo ramo. Mas eu preciso vender isso para os donos, para outras pessoas, para outras empresas, como que o atendimento, como, na verdade, o relacionamento, baseado em experiência, é a base de todo o sucesso de qualquer negócio. Porque, enquanto eu ficar batendo só em produto, eu tenho uma miopia estratégica e é bem provável que talvez eu não sobreviva ao mercado, aos processos de evolução do mercado. Então, a ideia é... Eu estou aqui muito feliz de poder fazer esse bate-papo com vocês. Eu reservei alguns minutos para falar de uma outra experiência que eu vivi, que pode agregar a vocês, espero que sim. E estou aqui com o maior prazer de fazer essa transferência de conhecimento, que hoje é a minha meta pessoal, eu vivo para isso. Eu tenho há 5 anos uma consultoria que é baseada em transferência de conhecimento, e uma vez que eu entendi que o meu core business é transferir conhecimento, eu posso empacotar isso de várias formas. É uma palestra como essa, um livro, um treinamento, enfim, e uma consultoria. Então, a minha ideia hoje, se alguma coisa que eu falar para vocês aqui for útil, vocês falarem, cara, isso aqui é um insight poderoso, isso aqui eu vou encaixar na minha vida. Porque é mais do que só no trabalho, é na vida. Se fizer algum sentido para vocês, cara, eu vou feliz da vida, eu vou almoçar aqui e vou para casa tranquilão. Não vou para casa agora, mas depois à noite eu vou para casa, feliz da vida que eu cumpri minha missão.
Então, a ideia é assim, eu vou falar alguns slides, e aí eu vou deixar aberto para a gente falar, perguntar o que quiser, bater papo, porque eu acho que isso enriquece mais ainda esse fechamento. Então, as experiências que eu vou contar aqui tem um monte de desdobramentos bacanas que vocês podem ficar curiosos, fiquem à vontade para perguntar. A ideia do bate-papo nosso hoje é falar de esse negócio aqui chamado a magia da excelência. O Disney está ali só para a gente parecer bacanudo, mas é a magia da excelência o nome do negócio. É um treinamento que eu montei depois que eu tive fazendo... lá na Disney, eu fiz um treinamento dos bastidores dos caras ano passado. Não sei se vocês sabem, mas a Disney tem um instituto que chama Disney Institute, que eles fazem treinamentos sobre uma série de coisas que eles criam para poder fazer encantamento de pessoas. E eles abrem, praticamente... Eu passei 10 dias lá treinando. Visitei um monte de lugar lá dentro, visitei os bastidores, visitei as áreas que os clientes não podem ir dos parques, vi todo como é que funciona a parte de RH, como é que eles trabalham o engajamento do pessoal, como eles trabalham tudo. Perguntei um monte de coisa, eles falaram um monte de informação que eu vou ter o maior prazer de passar para vocês aqui. Eles realmente abrem a empresa para você entender como é que eles criam aquele negócio. E a partir daí, eu voltei para o Brasil, todo maluco, cheio de ideia, e falei, cara, isso pode agregar. Não sou o primeiro nem o último a falar de Disney no mundo, porque a Disney ela faz isso mesmo, ela gera multiplicadores, né? Porque ela é muito incrível. E eu voltei fã da Disney, eu não era tão fã assim, eu gostava, mas voltei fã, porque eu vivia as experiências de encantamento deles na prática, sabendo por que eles estavam fazendo. Então, eu entendia a estratégia que estava por trás, mas vivia aquele processo. E aí eu montei um treinamento que chama Magia da Excelência para fazer em company. Só que ele deu super certo, já treinei um monte de empresa desde o ano passado para cá, e eu estou me divertindo demais de fazer ele, porque é divertido, não tem como... Quando você pensa a Disney, você fica feliz, não fica? Ou alguém odeia a Disney? Tem algum detrator da Disney? É natural, a Disney ela conseguiu conquistar isso nas pessoas, e aí a gente fica sempre procurando... entender qual que é a estratégia disso. Parece óbvio, mas tem coisas não tão óbvias por trás. E aí foi isso que eu fui buscar e formatei nesse bate-papo. Hoje o que eu vou fazer aqui é dar alguns desses insights para vocês, para dar essa imagem do que é esse troço, porque eu acho que pode ajudar bastante. Tá? Então, por isso mesmo, fiquem à disposição depois para perguntar bastante e a gente aprofundar mais. Como eu falei para vocês, eu estive lá na Flórida. Vocês conhecem esse cara, né? Já ouviram falar dele? O Valtinho? O Walt Disney. O Walt Disney, aqui é o Museu da Madame Tussauds, né, o Museu de Cera, e lá na Flórida eles têm uma reprodução perfeita do estúdio do Walt Disney, no começo da carreira deles. E aí, pena que a foto não está focalizando, mas dá para a gente ver vários, como eram os desenhos, como é que eles faziam todo o perfil das coisas. E eu confesso para vocês que eu voltei fã desse cara, principalmente desse cara. Ele tem uma história de vida de um cara muito visionário, extremamente malucão, e que não aceitava não como resposta. Então, ele tinha uma atitude de vida assim, que fazia multidões caminharem junto. E é desses caras que vêm realmente mudar o mundo. Né? A gente conhece vários, aí tem uns maluquinhos, né? Tipo uns Steve Jobs da vida, mais recentes. Né? Mas a humanidade sempre tem esses caras meio diferentões que dão uma quebrada assim, no melão e fazem a coisa revolucionar. E eu fiquei intrigado de conhecer a história desse cara, porque... tem muita coisa legal da gente perceber nisso. Qual que é o perfil desse cara? Ele é um visionário. É o cara que abre a trilha com o facão. Ele está ali correndo na frente. E não tem como você fazer isso. Quem trabalhou com visionário ou é um visionário sabe. O cara é malucão. Todo dia ele tem uma novidade. Todo dia ele está criando alguma coisa nova. E se ele não tem uma equipe por trás baseada em construir as amarrações e fazer aquilo virar realidade, fica tudo solto e não vira nada. A Disney conseguiu ter sucesso quando ele amarrou, porque o Disney era o cara das ideias assim, fora da caixinha. Pra vocês terem uma ideia, o cara era tão visionário que, quando ele já ficou mais famoso, ele se associou ao Albert Einstein. Já ouviram falar do Einstein? Já ouviram, né? Porque o Einstein, praticamente todas as frases do Facebook são do Einstein. Né? O cara tem os melhores posts do Einstein. Você quer agregar valor no seu Instagram, bota o Einstein. E aí o Einstein ele chegou lá, e eles se juntaram nesses bate-papos filosóficos malucos de gênios, né? Que deve ser, imagina, crescer uma mosquinha naquele jantar. E eles pensaram assim, cara, o que vai ser o mundo lá para frente? Tipo, papo profundo mesmo, filosófico. E o Einstein falou, cara, eu acredito no mundo que a gente vai ter, finalmente, o amor.
Aí o cara, o Einstein, né? O cara super ultra cálculos, né? E o Disney falou, também acho a mesma coisa. Mas baseado em quê? Ele falou assim, vai ser um mundo construído nisso, que é a tal da fraternidade universal, né? Todos os povos unidos, mas baseado como sustentado sobre tudo isso com ciência e tecnologia. Olha a sacada dos caras. Eles imaginaram que a ciência trabalharia de forma coordenada para auxiliar a gente a ter um mundo melhor. Tem certas pílulas acontecendo disso, com toda certeza. Mas, naquela época, era mais ou menos década de 40, 30 para 40 e pouquinho já, eles vislumbraram que existiria um negócio, que eles tinham um projeto que chamaria Cidade do Amanhã. A Cidade do Amanhã era uma cidade onde as pessoas viveriam de modo muito unidas, que seria uma réplica do que seria o mundo depois. Seria, aliás, um pilotinho do que vai ser o mundo. E essa cidade ela usaria a tecnologia para ser autossustentável, coisas do tipo reciclagem, que não existia, eles já pensaram, coisas do tipo aproveitamento da água, reaproveitamento da água, aproveitamento da energia eólica, aproveitamento da energia solar e assim por diante. Tudo está na cabeça dos caras, eles foram montando esses conceitos. Só que o Disney não chegou a concretizar isso porque ele faleceu em 66, antes do Parque da Flórida ser lançado. Só que ele deixou esse legado. E aí o pessoal criou um parque chamado Epcot Center, que vocês já devem ter ouvido falar. Alguém já foi para a Disney? Na Epcot Center tem aquela bola, né? Que eles odeiam o que chama de bola, eles chamam de a esfera. Você fala bola, o cara fica #chateado. Aí tem aquela a esfera, né? E a esfera, não sei se vocês sabem, mas ela coleta a água da chuva para alimentar grande parte do parque e ela também coleta energia solar. Ela já é uma ideia do que seria. Cada cidade teria uma esfera, algumas esferas, para fazer esse processo de autossustentabilidade, ou de sustentabilidade. Então, a Epcot é um exemplo desse visionário. Ele colocou para funcionar, o pessoal da Disney tentou aplicar essas ideias malucas que ele tinha. Então, criaram lá... não é por acaso que a Epcot tenha os vários países representados, né, quem já foi sabe. E são pessoas do país que trabalham lá. Então, assim, as pessoas são apaixonadas, engajadas em vender o seu país para o mundo, falar da sua cultura para o mundo. Quem tiver a oportunidade de ir, visite Londres, que tem pub, é legal pra caramba. Só cuidado que você vai passar tarde lá, você não vai ver o resto do parque. Existe a Alemanha, existe a China, existe o Japão, tem vários países representados lá. Infelizmente, o Brasil recebeu um convite para fazer parte disso e o Ministério do Turismo achou que era caro, o que é uma grande pena, porque ali é uma janela para o mundo incrível, tem o mundo inteiro visitando aquela Epcot. Imagina a gente lá, né, brazuquinha, estamos todos orgulhosos agora com a Olimpíada, a gente já está lá orgulhoso representando o nosso país para o mundo. Seria muito incrível, mas, enfim, fecha parênteses. A gente tem essa ideia, esse conceito. E, no final, eles têm o Show da Terra, que eles fazem uma queima de fogos, mas uma apresentação incrível, que envolve toda essa simbologia, água, terra, não sei o quê, que é toda a natureza fazendo acontecer. Então, é disso que a gente está falando, de um cara que tinha esse nível de engajamento social, de visão e etc. Quando a gente fala, cara, é muito legal a Disney porque tem o Mickey, a coisa é muito mais incrível que isso e muito mais profunda. E aí eu fiquei intrigado para conhecer isso, por isso que eu vou passar algumas informações para vocês, porque para construir isso dá muito trabalho, mas é muito bacana. Acho que é legal a gente começar tentando entender por que a Disney consegue construir isso, que o coração de uma pessoa que ama a Disney bate diferente. Isso aqui é um gráfico de coração, né? O cara da Disney é desse jeito. Se pegar lá e fizer o eletrocardiograma, sai assim. Alguém aqui é muito fã de Disney, assim, apaixonado? Nesses treinamentos da Disney que eu faço, é mó barato. Assim, a galera entra, tá tocando musiquinha Hakuna Matata, o cara já entra dançando. Porque assim, a gente entra no mundo Disney. Para falar de Disney, a gente tem que vestir a camisa. E é gostoso porque quem já está apaixonado, já está engajado, e isso se multiplica. Eu acho que eu sou um dos maiores geradores de leads da Disney hoje em dia, porque os caras querem ir para o parque, quem não foi quer depois conhecer, porque é muito legal. E entender isso estrategicamente, para a gente é muito interessante, porque eles têm um público-alvo que vai de 0 a 100 anos, ou mais. Quem foi no parque viu tiozão, assim, tiozão mesmo, assim, uns 90 e poucos anos, com andador com a orelha do Mickey. E todo bobão feliz e se divertindo. A Disney ela tem uma capacidade incrível de tocar em alguns sentimentos da gente e fazer vir à tona a criança que todo mundo tem. E isso que é um negócio que eu fiquei abismado, porque eu fiquei adulto e fiquei um baita de um chatão, e tipo serião e tal,
E é o que acontece com a gente. Sabe o que é o adulto? O adulto é aquele cara que não faz as coisas mais porque tem vergonha. O que vão pensar? Ixi, eu vou lá falar lá na frente, tem que tomar cuidado, porque vai estar todo mundo olhando. O adulto fala isso para a gente. O nosso adulto, ele nos bloqueia muita felicidade. E a gente não percebe. Quando a gente entra num parque da Disney, o seu adulto fica lá do lado de fora, cara. E fica. E você, sem perceber, você daqui a pouco está no clima do negócio, está dançando no meio como se não houvesse amanhã. E é muito doido. E eu fui como um cara adulto, estrategista, que é pior ainda. Então, eu era racional pra caramba, e eu passei 10 dias como um racional. Porque eu falei assim, eu preciso estar... Não posso ser envolvido pelo sentimento do negócio, que senão eu não vou conseguir entender o que eles estão fazendo. Então, sabe quando o seu pezinho quer dançar, você se segura, porque eu tenho que ficar firme aqui, eu tenho que entender o que os caras estão fazendo. E eu me bloqueava mesmo. Mas eu via gente que treinou comigo, foi uma equipe de brasileiros, uma turma grande, eu via caras comigo que viram o Mickey e choravam. E o cara tinha feito o treinamento, isso foi no último dia. No último dia, a gente recebeu a visita do Mickey. Hoje não tem Mickey, tem só o Pateta. A gente recebeu a visita do Mickey original, Mickey by Disney, né? Aquele Mickey que a gente tem na churrascaria, que dança lá os pagodes, né? Não é esse Mickey, era o Mickey mesmo. Eu falei, uau, é o Mickey. E aí entra o Mickey e as pessoas começam a chorar. E, tipo, se emocionam. E aí você pensa, caramba, a gente fez um treinamento que acabou de dizer para a gente que o Mickey... Vou contar uns segredos. O Mickey são 80 meninas naquele parque que vestem a roupa do Mickey. Essas 80 meninas são meninas porque o Mickey ele tem uma fantasia pequena e, geralmente, homens não cabem. E é mais fácil para a menina vocalizar no tom do Mickey quando ela precisa. O Mickey não fala, geralmente, mas, se em caso de emergência, ela pode... Eu não sei fazer, tanto que eu não sou Mickey. Ela pode fazer a vocalização. Essas meninas são treinadas em artes cênicas e um monte de processos porque elas são uma personagem. E elas sabem assinar, inclusive, dar autógrafo como letra de Mickey. E são 80 pessoas porque o parque ele tem um processo de transição contínuo, né? Os Mickeys vão se trocando e tem Mickeys em vários lugares. E aí, para pensar a logística que tem num negócio desse, porque nunca pode acontecer, de jeito nenhum, de ter 2 Mickeys no mesmo lugar. Porque vai bugar a cabeça da criança. Vai dar tilt tela azul. O cara vai olhar e falar, o quê? 2 Mickeys? Não, eu estou comendo muito doce. O cara vai ficar mal. Então, esse cuidado eles têm muito incrível. Imagina só, o Mickey sai já tem outro no lugar. E a gente não percebe. Quem já foi não percebe. Quem foi, sabe que eles fazem aquelas paradas, né? Tem os parades deles. Em alguns momentos do dia, eles fazem lá o carnaval deles, né? O desfile. E é muito louco como é feito o processo, porque estou falando só de processo, olha que interessante. A gente está lá, todo encantado, então você está ali todo abobado, vendo coisas divertidas, a sua criança, né? Seu adulto ficou lá fora. E aí, de repente, você olha para o chão, tem uma linha igual essa aqui, uma linha branca, assim, passando dos 2 lados da rua. Uma linha tipo de fita crepe, assim. Aí fala, caramba, onde é essa fita? Aí, beleza, você anda mais um pouco e, de repente, sumiu a fita crepe, agora tem uma corda que vai de fora a fora. Ninguém vê. Assim, eles fazem de um jeito tão rápido, é tipo ninja mesmo, né? Solta uma bomba ali, uma bomba de fumaça e faz. E daqui a pouco está todo mundo já bonitinho, enfileirado, fora da rua, porque vai começar o desfile. A logística disso é impressionante. E não sei se quem já foi se reparou, você fica em um determinado lugar e, ao longo dessa rua toda, esse caminho todo que o desfile acontece, você tem vários postes de som. Tem uns postes tocando musiquinha. E fica uma música contínua batendo lá, que é uma base feliz da Disney. E aí começam a chegar os carros alegóricos, né, de cada tema. Assim. Então, começa a vir princesas, aí vem, sei lá, a Pequena Sereia. Quando a Pequena Sereia está chegando, essa música que você está ouvindo sofre uma alteração, fica meio caribenha e entra no clima da Pequena Sereia. Aí, beleza, ela passa, aí a música volta ao normal. Aí vem outro carro, aí a música a Bela e a Fera, aí a música fica Bela e a Fera, e depois passa. Aí, na hora, eu estava ali, todo encantado, achando incrível, porque eles são treinados, os personagens, a interagir, escolher em cada momento, escolher uma pessoa para interagir, que é o grande momento mágico daquela pessoa na vida dela. Imagina, o príncipe foi lá e fez uma selfie comigo, ele veio até onde eu estou e puf. Todo mundo fica maluco, né? E aí, eles fazem esse processo, e eu pensei, caramba, legal, está passando a música da Bela e a Fera aqui, mas o cara lá da frente está vendo a Pequena Sereia. Isso não é uma experiência boa. Aí, o que eu fiz? Eu fui até lá, cheguei embaixo, onde estava o carro alegórico, e lá tocava a música da Pequena Sereia. Esse nível de detalhe é o que causa grande parte da excelência. Uma das dicas que a Disney ensinou para a gente é que eles são neuróticos, mas neuróticos de neurose mesmo, de maluquice, neuróticos com detalhes.
Porque ninguém encanta, ninguém faz excelência se não for detalhista. Tem que ser chato pra caramba. Não pode passar nada. Então, não pode faltar um copo. Tudo isso é detalhe. Os caras sabem que estão fazendo evento, eles estão pensando nisso. A excelência está aí nesses pequenos detalhes. E a boa notícia é que a gente não percebe os pequenos detalhes enquanto a gente é cliente. O cliente não percebe. A gente pode encantar se fizer porque ele não está esperando. O ser humano normal, todos nós, tem um cerebrinho na cabeça que ele consome grande parte da energia vital do corpo. Praticamente, a energia que a gente tem no nosso corpo é para manter o cérebro funcionando. Se o cérebro parar, para tudo. Perdeu. Mas aí, então, o que acontece? Para poder manter o cérebro funcionando, o próprio cérebro tem uma inteligência de entrar em on-hold algumas vezes, ele desliga e liga coisas quando ele não precisa ser utilizado. Ele entra em modo de economia de energia o tempo todo. Isso é muito interessante. Por isso que uma palestra, por exemplo, os 7 primeiros minutos é onde cativa as pessoas. Depois o cérebro já fala assim, puta, esse cara está ok. Se não for encantador, o cérebro não vai se esforçar para continuar prestando atenção aqui. Não sei se vocês já viram isso. Quando você passa um perfume, você sente aquele cheiro gostoso na hora, daqui a pouquinho você não sente mais. Porque seu cérebro fala assim, ok, já registrei informação, já sei que está cheirando perfume, não preciso mais ficar te avisando. Mas você está perfumado, você vai chegar com alguém vai falar, nossa, que perfume gostoso. Para aquela pessoa, o cérebro ativou a função porque foi a primeira vez. Por que eu estou falando disso? Porque eles ensinam isso. Eles falam para os funcionários, que, na verdade, eles chamam de cast members, né, que são os membros do elenco. Eles falam assim, membros do elenco, saibam que toda vez que você estiver fazendo alguma coisa, você tem que olhar para aquilo como se fosse pela primeira vez. Você vem todo dia trabalhar, você vai olhar todo dia para o teu escritório, para a tua mesa, para a tua cadeira, para o teu tudo, teu headset, como se fosse a primeira vez que você pegou aquilo na mão. Você vai ter uma nova experiência a cada momento. E o cara treina no dia a dia, tipo, ele entra no carro dele. Quem tem carro? Todo dia a gente pega o carro para dirigir. Chega uma hora que vira paisagem o carro. Tipo, eu não lembro onde está o botão lá de... Se eu não uso toda hora aquele botão vermelhinho lá, de... Como é que chama? De alerta, o pisca-alerta. No dia que eu precisar, eu vou ter que... Opa, estava aqui. Porque a gente esquece, não estou usando sempre. O cérebro dá aquela coisa. O que o funcionário da Disney faz? O cara, toda vez que entra no carro dele, ele remapeia o carro, como se fosse a primeira vez que ele acabou de comprar o carro. Ele olha para o carro, ele mexe, antes de ligar o carro e sair. Isso ele vai treinando o cérebro do cara a trabalhar sempre com essa função de detalhes ativada. Cara, isso é poderoso. Isso é poderoso. Sabe por quê? A gente toma um monte de surpresa na Disney, a gente é encantado o tempo inteiro porque a gente não está com isso, não está percebendo. Então, quando o cara vem e passa uma fita, eu não estou olhando. Mas ele está atento naquele detalhe, naquele momento. Quando ele bota uma música no lugar certo, no contexto do cliente, ele está atento. Então, essas coisas vão gerando encantamento. E a gente nem percebe. Alguém já tinha se ligado? Pô, eu estou aqui vendo Pequeno Sereia, o cara está vendo o Rei Leão, ele está ouvindo a mesma música que eu, pô, azar dele. Eu estou ouvindo direitinho, eu sentei no lugar certo. Não é. A experiência é igual e bacana para todos. E sempre baseado nisso. A primeira coisa é trazer essa criança à tona de novo. Como que a gente faz para trazer a criança à tona? Pô, depende do meu público, eu não tenho como trazer a criança. Tem. Só que a criança ela aparece de várias formas. Ela não é só a criança bobona infantilizada. É a criança que tem aquele desapego, tem baixo preconceito. Isso é criança. Tudo que tem de característica de uma criança, eu posso trazer, e não estou falando de ser infantil. Então, a gente pode pensar em estratégia de negócio, dentro do nosso perfil de público, formas de fazer com que a gente consiga conquistar esse impacto emocional. Porque quando a gente faz isso, a pessoa simplesmente ela se desarma. Porque a criança não tem preconceito, ela não tem trava. E a gente tem essa criança. Esses caras conseguiram descobrir isso como ninguém. Ele consegue fazer você botar uma orelhinha de Mickey e não está nem aí se está pagando mico. E você consome como se não houvesse amanhã. Um parque da Disney, só de vender ingresso, ele já fecha a conta dele, já tem equilíbrio financeiro. Qualquer coisa que você consome dentro de um parque, da água ao sorvetinho, qualquer coisa, é lucro para os caras. É tudo coisa que vem a mais. E não é por acaso que você chega num parque da Disney e você é impactado o tempo todo para consumir. Você vai num brinquedo, que eles chamam de atração, né? Falar brinquedo, eles querem morrer. É uma atração, você sai da atração temática, cai na loja temática da atração. Quem viu, reparou. Isso é funil de vendas. O cara começa a experiência na fila, ele vive a experiência, fica a criança superativada e ele é convidado a consumir para poder fazer aquela experiência permanecer com ele. Então, eu comprar lá o bonequinho daquela atração significa que eu vou levar comigo no meu coração um símbolo, que isso na PNL chama âncora, que me remete àquela emoção que eu vivi.
Tudo isso é estratégico, tudo isso é pensado. Não existe improviso para fazer essas coisas. E a ideia de dividir isso com vocês, multiplicar isso, é para a gente saber que assim, eu posso ser uma Disney no meu meio de negócio. Algumas aqui já são. Inclusive, eu conheço algumas empresas que estão aqui, já fazem muito bacana. Mas eu consigo motivar essas coisas a acontecerem cada vez mais, entendendo o que está por trás. E o mais interessante é isso, é pensar que a gente está falando de gente, no final das contas, né? A Walt Disney Company, hoje, ela tem lucros líquidos aí de alguns bilhões de dólares, e ela é dona de um monte de empresas de mídia que a gente conhece bem, tipo a ABC News, ABC, o canal de TV é da Disney, a ESPN, que faz os esportes lá que a gente acompanha, é da Disney, a Marvel é da Disney, os caras que gostam de heróis, a Marvel é Disney. Agora ela tem o pessoal do Darth Vader, Luke Skywalker, etc., e amigos, hoje está da Disney também. Os X Games, que a gente gosta pra caramba, quem é mais do radical, Disney. Aí você pensa, caramba, o Pixar, né, dos desenhos animados em 3D, que não são desenhos para criança, né, já repararam que a gente assiste e sempre fica com uma mensagem diferente. Cada desenho tem uma meta a cumprir, você lê ali qual que era a meta dos caras, né, qual tipo de competência emocional eles querem trabalhar na gente. Super bons. Tudo isso forma um apanhado de ideias que é de continuar multiplicando felicidade, que é a missão de vida desses caras. Se eu faço as pessoas felizes, as pessoas consomem comigo, porque eu faço bem para elas, simples assim. Esse lance da gente falar, né, eu amo meu cliente, é exatamente isso. Né? Se eu estou fazendo esse cara feliz, esse cara está comigo. A gente gosta de quem gosta da gente. Simples assim, não tem segredo. É engraçado que a gente dá uma volta enorme, né, muitas vezes na vida, né, reinventa a roda 1000 vezes, e é simples assim, é um bom dia com um sorriso. Não precisa muita coisa. São conexões emocionais, né? O que mais que tem de legal? Tá tudo bem, gente? Tá legal? Tá aqui? Se tiver ruim, vocês me falam, porque é de atendimento, né? A gente tem que receber feedback. Tem outra coisa interessante, que tudo isso, para poder se estruturar, vem através de uma cultura. Temos empresas aqui que têm umas culturas poderosíssimas, e toda empresa tem uma cultura. Onde tiver mais de um ser humano junto, vivendo no espaço, vai criar uma cultura. Cultura é aquela série de regras e ações e formatos de fazer as coisas que a gente cria. Os caras na prisão, numa cadeia, eles têm uma cultura. E não foi lá o RH da prisão falar, gente, olha os nossos valores. Não tem isso. Os caras montaram ali por eles mesmo, porque juntou um monte de gente, precisa ter uma regra de convivência aqui, senão o bicho vai pegar. A ideia é que a Disney ela tem uma capacidade impressionante de fazer uma cultura poderosa, baseada em alguns valores estruturais que geram o tal do engajamento. Engajamento é diferente de pessoas satisfeitas. Eu não tenho na equipe pessoas satisfeitas, porque satisfação eu consigo criar muito fácil. Eu vou lá, aumento o salário do cara, dura 6 meses em média, o pessoal diz, mas está satisfeito. Eu vou lá e dou um cargo melhor, o cara fica satisfeito. Agora, o que a gente está falando aqui na essência é fazer com que esse cara fique engajado. A gente em rede social só fala disso agora, né, de engajamento. Engajamento é conexão emocional, é coração com coração. E a base disso, estrutural, é o cara vislumbrar que fazer parte do time, fazer parte daquilo que é feito, faz sentido para a vida dele. Ele vê que a missão de vida dele está conectada com a missão do propósito da empresa. E o cara fica engajado. Você fala com o pessoal da Disney, é impressionante. Eles contam a história da Disney e choram. De verdade. Tinha uma mulher que eu chamava ela de Sorrisinho, que era uma das minhas treinadoras. Ela sorria o tempo inteiro. Eu consegui pegar uma foto quando ela não estava olhando, que ela não estava sorrindo. Eu falei, eu preciso guardar isso, porque ela sempre sorri. E eu fiquei pensando, cara, que lavagem cerebral essa mulher passou, porque não é possível. Ninguém sorri o tempo inteiro. Só que aí, isso foi um preconceito meu. Eu comecei a conhecer a Sorrisinho. Aí comecei a ficar mais amigo dela, comecei a perceber. Chegou no momento que eu entendi, com os olhos dela marejados, assim, brilhando, ela falou assim... Eu perguntei, você está falando de propósito, da Disney, tá? Qual é o seu propósito? Ela falou assim... Ela contou a história de vida dela, super difícil, e falou assim, um dia eu entendi que eu podia ser útil para o mundo se eu fizesse mais pessoas felizes. Era o mesmo propósito da Disney. E ela falou, eu sou muito feliz de fazer isso, porque todo dia eu acordo e falo, estou cumprindo minha missão. Pô, isso é poderoso, cara. E ela não tinha por que não sorrir. Ela falou, tem um dia ruim, tem dia difícil, só que agora eu estou em ação. E eu vou falar para vocês isso. Ela estava no momento do brilho. Então, ali, ela está no ápice dela, que eles chamam de estar no palco. Então, ela estava no palco, então ela estava vivendo ali em alta performance. Ela estava brilhando. E a Disney constrói isso em cada um. Ela faz convites para o cara. Faz sentido para você? Se o cara fala que não, ele fala, obrigado, não trabalhe comigo.
Porque se não faz sentido para você, você nunca vai encantar meu cliente lá na ponta. Porque você não tem encantamento dentro de você. E não é que você está errado, é que não serve para você. Ou eu fui péssimo comunicador e não consegui te mostrar essa coisa tão bacana que a gente criou. Então, é sempre cultura. É sempre a gente trabalhar na evolução dessa cultura. É sempre trabalhar forte nesse processo. Para fazer com que as pessoas que falam com os clientes entendam que é maravilhoso fazer parte disso. E é um baita de um paradigma, né? Aliás, um paradoxo. É difícil a gente imaginar, porque tem dia ruim, tem cliente folgado, tem cara que maltrata a gente. Tem que ter um poder de engajamento tão forte que nos mantém firme. Só que, se a gente parar para pensar, tem Disney, né? Tem aquele Alice no País das Maravilhas. Tem lá, né, a menina lá está perdida, a Alice, ela chega lá, logo no começo do filme, ela está perdidinha no País das Maravilhas, ela está andando meio sem saber para onde, aparece um gato em cima da árvore, né? Aquele gato maluco, né, com um sorrisão. E ela pega e fala, pô, a primeira coisa que ela vê, né, que dá para conversar, ela fala, gato, me ajuda, eu estou perdida. Aí o gato fala assim, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei, eu estou perdida. Daí ele fala, bom, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E isso, na essência, é uma baita lição de vida que eu fui entender quando eu assisti adulto, porque criança eu não entendi nada. Eu falei, que esse gato é loucão. Não, esse gato é um dos caras, é quase um zen budista, esse gato é um sábio, o cara é um filósofo. Ele tem uma lição nessa pequena passagem enorme. Se eu não sei para onde eu vou, quer dizer, se eu não tenho criado uma missão muito clara para mim, eu vou pegar qualquer trem, qualquer ônibus e qualquer caminho. Qualquer um serve. Eu não tenho engajamento com nada. Aí eu não aguento o chefe, troco de emprego. Eu não aguento esposa enchendo meu saco, troco de marido, troco de esposa, não troco de filho, porque vai junto no pacote. Mas eu troco de emprego como se trocasse de roupa. Eu não aguento um dia ruim, de chuva. Porque não tenho nada que me motiva a ficar fazendo parte disso, a não ser, simplesmente, às vezes, o salário. E é muito triste viver assim. Ninguém merece. Então, a Disney me fez refletir, me convidar a pensar, cara, se eu não fizer um negócio que, para mim, faz sentido e eu vou ver engajamento e eu tenho um caminho para onde eu vou, se eu não conseguir montar um plano disso, uma missão que eu vou concretizar, não brinca disso, porque fica muito frágil. Na primeira dificuldade, eu desisto. As pessoas que desistem fácil é porque não têm uma missão clara. Vocês concordam? Tem um cara que chama Viktor Frankl, que ele montou uma parte da terapia, da psicologia, que chama logoterapia. Logo vem de logos, em latim, quer dizer sentido. Então, minha logomarca é o sentido do meu negócio, da minha marca, representada graficamente. E ele tem um livro que chama Em Busca de Sentido. Esse cara, ele é um judeu, ele ficou preso no campo de concentração alemão durante a guerra, e ele criou a teoria dele baseada em perceber por que algumas pessoas desistiam e morriam, outras queriam ficar fortes e saudáveis para sobreviver àquilo tudo, aquele inferno todo, para saírem de lá. E ele fazia pesquisas. O motivo dele sobreviver era sair de lá e falar isso para as pessoas, essa descoberta dessa pesquisa dele. Então, ele conseguiu. E ele percebia que, quando o cara não tinha um porquê, o cara desistia, ficava doente e morria. Então, ele virou um dos caras hoje que mais ajuda as pessoas a não cometerem suicídio no mundo, porque a logoterapia faz o cara reencontrar um sentido. Sabe assim, minha razão de viver é meu maridão. Aí o maridão, ficam dois velhinhos, o maridão morre e a pessoa morre junto. Me leva junto e quer se jogar no caixão. Não, cara. Qual que é a tua razão nova de viver? Então, a logoterapia faz esse reencaixe para a pessoa continuar querendo batalhar, querer acordar cedo e rever tudo que ele tem para fazer. A Disney acha sentido para os caras. Ela faz os caras perceberem qual que é a razão. E isso é poderosíssimo, porque aí eu vejo a mulher rir o dia inteiro. E ri pra caramba. E eles aprendem a valorizar uns aos outros. Então, ela está sempre preocupada em elogiar alguém. Porque todo mundo gosta de receber um elogio e se sentir bem. E eu também achava que isso era treinado. E eles dizem para as pessoas, vai lá, faz isso que é legal. Mas depois fica uma coisa dela. As pessoas automatizam. E eu lembro que eu estava todo preocupado em não ser contagiado por isso. E você vai para um lugar desse, você passa no outlet, né? Eu passei no outlet e comprei um relógio lá na promoção. Aí estou todo feliz com o meu relógio novo, no segundo dia de treinamento. E eu entro no ônibus, eu passo por ela, dou bom dia, e ela pega e olha para o meu braço e fala assim, nossa, que lindo relógio, parabéns. E eu lembro que eu ia sentar no fundão do ônibus, na hora eu fiquei assim, nossa, obrigado. E fui andando, todo feliz. Quando eu estava na metade, eu falei, filha da mãe. Ela me pegou, cara. Ela fez eu me sentir bem. Ela é boa. E era isso, eu senti na pele. O que é isso? Achar alguma coisa para destacar de bom e fazer disso uma forma de ser, é incrível o que eles fazem. E a gente aprende a ser assim na vida. A gente aprende a destacar coisas legais nos outros depois. Isso é muito legal. Aprendi com a Disney. Tem vários insights bacanas.
Dentro da cultura da Disney, eles têm a cultura do cuidado. Eles falam muito de amor. Eu gostei muito quando a gente tem o tema Eu Amo Meu Cliente, porque na essência é isso. Porque não é eu sou apaixonado pelo cliente, porque paixão passa, né? Namorinho de verão. Eu Amo Meu Cliente, cara, é para todo sempre, é para saúde e para doença. Vai ter dia ruim com o meu cliente, vai ter ruído, eu vou ter que, às vezes, dormir de mau humor. Mas, assim, o amor supera tudo isso e faz acontecer. Se eu não gosto de brincar disso, não faça. Simples assim. Se eu não descobrir paixão, mais paixão, se eu não descobrir amor nesse troço, não adianta. Eu estou aqui hoje por amor, porque eu descobri que isso faz sentido para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui. E isso aqui faz todo o negócio, faz todo sentido para a Disney, porque eles criaram uma cultura de cuidado, que significa, nossa cultura, as pessoas cuidam uma das outras. A empresa não fica sozinha na responsabilidade de cuidar do funcionário, porque não é uma coisa assim maternal. A empresa é minha mãe, ela é responsável por eu ser feliz. Não. Todos nós somos responsáveis por amar essa ideia de um cuidar do outro. E as pessoas se ajudam, é impressionante. Aconteceu vários momentos que a gente tinha que testar, na prática, um funcionário Disney, e a gente levava problemas para os caras sem eles saberem que eles estavam sendo testados. Era parte do treinamento. E a gente chegava no cara e trazia algumas questões complicadas. Esse cara, se ele se embananava ali, se ele ficava meio tenso, automaticamente aparecia um cara do nada, né, brota do chão, né, puf, saía um cara e falava, posso ajudar também? E isso é muito doido, porque você imagina trabalhar num lugar onde você está em apuros e alguém espontaneamente vai perguntar se pode fazer alguma coisa por você. Porque como é que eu faço para servir o cliente se eu não sirvo o meu cliente interno? Simples assim. Se eu não cuido das pessoas, como é que eu quero cuidar das pessoas lá de fora? Então, uma grande miopia que as empresas têm passa por isso. O cara acha que é uma central de atendimento a clientes, ou uma central de relacionamento, ou um saque, simplesmente é para acolher o nosso cliente comprador, né? O nosso cliente que está lá fora. Se eu não me acolher aqui entre nós e não acolher o meu material humano, como é que eu vou acolher o cara lá fora? A gente sabe que quando a gente está carente, como é que a gente vai dar amor se a gente não se dá amor? Então, se a gente não fizer essa troca dentro de casa, eu vou ter um monte de gente carente exigindo amor, e aí fica reclamando, esse cara me desrespeitou, porque você está carente, cara, você não está bem cuidado. Se você estiver bem pra caramba, ninguém te quebra. O cara não te tira o humor, se você está bem com você. E essa cultura de cuidado que a Disney faz envolve exatamente esse aspecto. Eu achei sensacional. Cá para nós aqui, você sai de lá querendo mandar currículo para a Disney. E é tão impressionante que tem pessoas que trabalham na Disney sem ganhar nada. Tem gente, CEOs de várias empresas multinacionais que eu vi lá. Eu conheci um cara do Japão, CEO de uma multinacional do Japão, que estava lá fazendo faxina. Estava ele com um baita sorrisão, com uma coisinha de gari na mão, limpando toda a parte do parque lá que foi designada para ele. E aí, a gente, uau, né? E ele todo feliz falando assim, estou vivendo a experiência, porque eu estou aqui para poder encantar a galera. E não sei se eu não disse para vocês, mas um dos caras mais importantes da Disney, dos parques, é o pessoal, é o time da faxina. Esses caras, eles são onipresentes, eles estão todo o tempo em contato com os clientes, mais do que o Mickey. Então, o Mickey vem lá como cerejinha do bolo, mas quem encanta de verdade é a equipe de limpeza. E eles sabem disso, porque é outra coisa que às vezes a gente não faz, a gente não diz para as pessoas que elas são importantes. Eu já vi chefes, já trabalhei com equipes, que o cara tinha medo de dizer para a equipe de atendimento que eles eram a parte mais fundamental do negócio, com medo deles fazerem um motim, exigirem aumento de salário e queimar colchão. Porra, se eu não sei a minha importância, como é que eu estou engajado? Então, às vezes, a gente tem medo de dizer para o outro que ele é importante, esse cara vai roubar meu lugar, ele vai se empoderar, vai se crescer aqui, vai tomar minha cadeira. É um problema teu que você precisa tratar, porque não é isso, na real. Se você é bom, você acredita no teu talento, você quer mais formar gente boa para você poder crescer, porque alguém tem que ocupar seu espaço lá na frente para você sair. Então, esses aspectos, a Disney vai ensinando para a gente com muita primazia. Tem outra coisa legal, que é para vocês verem como é que é o lance de relação com pessoas. Né? Esse aqui é o prédio dos recursos humanos. É o único lugar onde, nos bastidores, eu pude tirar foto, porque todo mundo entra e sai dali, então eles meio que liberaram. Os outros lugares, infelizmente, não é permitido tirar foto dos bastidores, como é que é lá dentro. Mas esse lance do cuidado deles com entrada e saída é interessante. Primeiro, assim, só entender os símbolos, olha como é poderoso isso. O prédio da Disney tem esse formato de pintura, porque essa é a meia, é o mesmo formato que a meia que o Walt Disney usava para ter sorte. O Walt Disney tinha a meia da sorte,
que devia cheirar bem pra caramba, porque toda vez que ele queria sorte, ele usava ela. E esse formato é o mesmo que eles aplicaram na parede, porque o cara está indo lá tentar o sonho dele, que é trabalhar na Disney, então ele chega buscando sorte. Aqui, quando o cara vem aqui na porta, aqui em cima, está escrito casting, porque eles entendem que eles são uma empresa de show. Você vem aqui para dar show, negão. Então, tipo, se prepara que você está entrando num casting. Você vai chegar aqui, você é um cast member se você entrar. Aí, quando você chega aqui na porta, tem as duas carinhas que tem na porta do País das Maravilhas, porque você está adentrando o País das Maravilhas. Tudo isso são símbolos. Quando você entra nesse prédio, eu não trouxe a foto aqui, mas você tem um salão oval com estátuas em ouro puro dos personagens principais da Disney. Aqui é uma demonstração de poder. Então, você é impactado de fora, você é impactado dentro. Você tem que, para chegar na parte do RH, você sobe uma rampa, e dentro da rampa você tem dos dois lados das paredes um monte de história sendo contada da história do Walt Disney. Porque se você quer entrar e fazer parte disso, bem-vindo, nós somos uma empresa contadora de histórias, porque assim a gente engaja as pessoas. Então, você vai precisar saber a história, já desde já. Você pensou na gente, já começa a saber como a gente é. E o cara vai se engajando de subir. E por que é subida? Porque a simbologia do crescimento pessoal. Tudo de propósito. E o mais legal, lá em cima, no final dessa rampa, tem uma maquete do Magic Kingdom, daquele castelo, que é um símbolo do Magic Kingdom, na Flórida. Ou seja, eu vou subir na minha vida para chegar e almejar aquele símbolo do Magic Kingdom. Só que não é assim na Disney. Eu quero trabalhar na Disney, eu quero ser o Mickey. Não, você vai fazer um processo seletivo, que você vai ter o Instituto Gallup ajuda eles, você faz uma avaliação de perfil psicológico e tudo mais, de competências, e eles vão te designar para uma função. Eles dizem para onde você vai ser encaixado, porque é o mais próximo daquilo que você vai ser feliz fazendo. Não é o que você acha, mas é o que você vai sentir na pele que você nasceu para fazer, porque eles sabem quem você é. Eles não erram na contratação. E aí, se eles entendem que você pode ser Mickey, aí o que eles vão fazer? Eles vão tirar as suas medidas, eles vão tirar as medidas Disney, que não tem a ver com o sistema métrico, nem o sistema americano, nada. Você vai tirar as medidas Disney, que são as medidas apropriadas para a fantasia. Passou por isso, você tem uma série de dinâmicas. Passou por isso, você então vira um personagem, que não é só Mickey, ele pode fazer vários personagens simultaneamente. E se eu não passei? Pensa só, aí um baita do aprendizado. Se eu não passo, ou seja, a Disney me negou, a Disney me renegou, falou que eu não sirvo, eu não sou bom o suficiente para ser Disney. Essa pessoa vai muito triste para casa, porque é um sonho fazer parte disso. Eles criaram isso. Então, eles têm uma preocupação com quem sai ou quem não entra. Toda pessoa que não passa no processo seletivo ganha um free pass de 6 meses nos parques da Disney, com toda a família junta, sem pagar nada. Eu lembro que um amigo meu comentou, né, brasileiro, né? Visão de brasileiro. Pô, eu vou torcer para não passar, que eu quero ganhar 6 meses de Disney. E aí a gente falou isso para a mulher. A Sorrisinho falou assim, ótimo, a gente está torcendo para você passar 6 meses vindo consumir no nosso parque. Bobão. Só que, olha só, eles têm o cuidado de dizer o não com carinho. Isso é tratar pessoas, é uma cultura de cuidado. Então, eles imaginam quantos nãos eu falo por mês na Disney para pessoas que não conseguem trabalhar aqui. Mais de 700 pessoas, quase por dia, recebem não. Seja em processo seletivo. Eu não posso... Imagina que a médio prazo, quantos detratores da marca eu estou construindo? Pessoas que saíram #chateadas e vão começar a falar mal da Disney, porque a Disney maltratou eles. Então, eles revertem, continuam ganhando dinheiro, fecham um ciclo positivo, e esse cara, daqui a 6 meses, está apto a fazer de novo um processo seletivo. E pode ficar tentando. Então, tudo isso é uma construção muito bacana dos caras. A gente falou, então, a cultura dos caras de cuidado gera esse engajamento. E aí, os propósitos são muito legais. A gente falou com essa mulher, ou com alguns sorveteiros, por exemplo, aí se pergunta, qual que é o seu propósito? Para que você está aqui? E ela fala assim, meu trabalho é ajudar a criar experiências mágicas para os convidados. Até cortou um pouquinho aqui o slide. Mas meu trabalho é criar experiências mágicas para os convidados. Ela não é uma vendedora de sorvete. Ela não é uma faxineira. Ela não é uma especialista de atendimento. Vocês entenderam? Se eu conseguir conduzir minha equipe na direção de compreender que a coisa que eles fazem é muito mais profunda do que atender um telefone, a gente consegue começar a construir esse nível de perfil que faz toda a diferença para o negócio. Mas essa construção não é artificial, eu tenho que acreditar nisso de verdade. Porque eles só acreditam porque quem fala para eles tem um olhinho brilhando também e acredita naquilo, senão não brincaria disso.
Isso é cultura real. Então, é muito incrível. Ela realmente, se a gente pergunta para qualquer um lá, a última coisa que o cara fala que ele faz é aquilo que ele está fazendo. Ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. E não importa o lugar que ele trabalha. Eu visitei a lavanderia. Tem uma lavanderia industrial enorme, gigantesca, que tudo automatizado, é a coisa mais linda. Os negócios entram de um lado e sai dobrado do outro, já lavado. Poucas pessoas interagindo. E essas pessoas também acreditam que estão fazendo magia, porque estão gerando lençóis limpinhos, felizes, para as pessoas dormirem bem e poderem ter uma experiência incrível no dia seguinte. Elas acreditam nisso, elas compraram a ideia. Então, é muito louco. Você vê, cara, funciona. Tem outra coisa interessante. Eu já falei disso. E tem uma frase do Walt Disney que eu acho... Caramba, está cortando aqui o meu slide. Mas tudo bem, eu falo para vocês que eu sei de cor. O Walt Disney fala para a gente assim, eu gosto do impossível porque lá não tem concorrência. Cara, isso foi um tapa na cara, foi uma voadora que eu tomei lá na Disney. Porque a gente de atendimento não, a gente dá nossos pulos, né? Mas a maioria das pessoas tem uma trava natural que é o não dá para fazer, é o meu limite natural. E eu tive com um cliente ontem, que eu atendo de consultoria, e, por coincidência, ele falou assim, Marucho, eu quero criar... eu tenho uma missão aqui, eu já entendi que tem valor para caramba fazer relacionamento, que esse é o diferencial de negócio. Eu tenho uma missão aqui, eu queria compartilhar com você. Ver se você pode me ajudar. Eu falei, qual que é a tua missão? Qual que é a tua ideia? Ele falou, eu quero criar o atendimento a clientes mais fantásticos do mundo. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, que demais. Tipo, Walt Disney na minha frente. E aí eu falei, você sabe o que precisa para ser o atendimento a clientes mais fantástico do mundo? Ele falou, não faço ideia, cara, mas eu quero. E você vai me ajudar. Eu falei, tamo junto, vamos se jogar. Porque o meu adulto diria assim, você está maluco, não dá. E talvez ele nunca consiga ser o melhor atendimento a clientes do mundo. É bem provável que não. Mas é igual o cara que quer ser astronauta. Talvez ele não vai virar astronauta. Só que o legal de você ter esse negócio é porque ele criou um sentido. Ele tem uma missão agora. E essa missão dele é apaixonante, vai apaixonar todo mundo da equipe dele, que não tinha um porquê de vir trabalhar até então. E esses caras, é legal a gente se ligar que quando a gente cria uma coisa dessa, mesmo que eu não chegue lá, a trajetória para fazer isso é super incrível e vale mais do que o objetivo final. É capaz que no meio do caminho ele perceba assim, não sou a melhor atendimento, mas eu sou o cara mais incrível nisso, porque eu descobri isso fazendo, tentando chegar lá. O cara talvez não vire astronauta, mas o processo de tentar virar astronauta vai deixar ele enriquecido em várias questões que, de repente, ele se liga, tipo, não quero mais. Eu tinha um objetivo na carreira que era ser diretor. Vou ser diretor. Eu achava que era a coisa mais legal ser diretor. E eu corri para isso. Aí, no meio do caminho, eu falei, cara, para ser diretor eu aprendi tanta coisa bacana que eu já não quero mais brincar de ser diretor. Eu já quero fazer outras coisas, mas graças a eu ter esse objetivo, eu tenho uma bagagem incrível que me faz bem. Então, esse lance do Disney, ele fala, não existe, não. Porque a galera trava na primeira dificuldade ou nas primeiras dificuldades e acha que não dá para ir além. E o cara só construiu esse império porque ele virava para a equipe, ele era o chatão que falava assim, não dá para fazer, não, campeão. O que tem que fazer para dar para fazer? Acha caminhos, então. Se esse não é o caminho, acha o outro. Um exemplo clássico que um cara nos deu lá foi, a gente foi ver a parte onde eles arrumam os brinquedos, todo dia à noite eles ficam arrumando tudo e repintando, tudo é sempre zero quando você entra no parque. E aí tinha um urso polar gigante que estava respirando, assim, eu tomei um susto, que eu de verdade, eu pensei que aquele era vivo. Eu falei, tipo, eu não tinha visto o urso ali, gigante, 3 metros, realidade mesmo. E o cara falou assim, eu falei, nossa, esse urso parece de verdade, não é? Ainda brinquei, risos. Aí o cara falou assim, não, ele é quase de verdade, mas ele só é assim por causa do Disney. E ele disse, o Disney um dia entendeu que no parque dele, lá em 1955, ele queria criar o primeiro parque, ele queria aves, tipo papagaio, arara, que fossem reais. Imagina a tecnologia em 1955 de robótica, essas coisas não tinha. Ele queria que o bicho parecesse vivo. E para parecer vivo, o bicho tinha que ter movimentos, né, de respiração. Não é aquela coisa de ficar piscando assim, sem noção. Tipo, tinha que ter a realidade. Então, ele fez os caras refazerem mais de 1000 vezes os protótipos. Ele não aceitava. Não, volta lá, faz melhor. Volta lá. Mas não dá, não tem. Dá seus pulos, inventa o LED, cara. Faz um negócio, inventa um microcircuito, faz alguma coisa. E aí os caras evoluíram por causa disso. Eles só chegaram lá porque os caras não desistem do negócio. E por que não tem concorrência lá? Porque todo mundo parou antes. Então, se eu chegar onde é impossível para todo mundo, eu estou fazendo as coisas acontecerem. Isso foi muito legal para mim conhecer. E tem mais um negócio legal de falar, que antes da gente já estar finalizando, a relação de palco e bastidores, que é outra forma também que eles engajam os caras e treinam, que é o seguinte,
quando eu estou em contato com o cliente, ou quando eu estou, no caso de um parque, eu estou no parque, eu estou no palco. E é o meu momento de brilhar. É tipo você vai numa loja física e você chega lá, os vendedores estão tudo assim, né? Capotado, encostado na televisão, assim, ó, não aguentando só vendo a hora de ir embora. Eles estão no palco e eles estão agindo como se estivessem nos bastidores. Toda vez que a gente está em um contato com alguém, a gente tem um momento de encantar alguém, a gente está no palco. E eu preciso sempre ativar esse lembrete para trabalhar em alta performance. Várias vezes, depois disso que eu fiz esse curso, eu fico sempre me questionando, espera aí, eu estou no palco, volta. Não é o momento de ficar caidão, passar uma imagem ruim. Pô, você está no palco, vamos lá, brilha, faz a coisa acontecer. Você está com uma missão, cara. E aí você retoma. Eles fazem isso poderosamente. Quando o cara sai dos bastidores, tem um parque que o bastidor é embaixo da terra. É o único lugar lá que tem, não é? Tem uma lenda que todos os parques é assim, não é? Flórida é pântano, não dá para fazer coisa embaixo. Mas tem um que o cara está subindo, quando ele está passando para ir para o palco, ele está saindo dos bastidores, tem uma linha amarela no chão. O cara passa a linha assim, parece que, virei Mickey. Antes, o cara até fica meio caidão, assim, mas aí eles se permitem. Nos bastidores, toca a rádio da Flórida, uma rádio normal, assim, de gente normal. Não toca a música da Disney. Para o cara poder voltar ao bastidor, para ele poder voltar e descansar a mente. Porque se eu quero ter alta performance, eu tenho que ter alta performance naquele momento de palco. E depois eu preciso voltar a ser normal. Então, lá eles falam mal dos outros, lá eles brigam, se precisar, são ser humaninho. Agora, entrei no palco, desce o divo nele lá, ele vai que vai, cara. E ele faz acontecer. Então, esse foi um insight bacana também que eles nos passaram. E outra coisa que também eu gostei muito de aprender é quem são os concorrentes. Eu sempre tive a ideia básica de concorrente, é o cara que está no mesmo mercado que eu, faz a mesma coisa que eu, enfim, é um cara a ser combatido. A Disney, como ela tem um conceito de encantamento e excelência, ela acha que concorrente, na visão dela, é qualquer empresa, não importa qual, que o cara tem uma experiência melhor do que ele teria na Disney. Quando eles descobrem que um cara está sendo encantado por um restaurante X, eles enviam pessoas da Disney para ir lá viver a experiência, aprender com aquilo e ver o que pode fazer com aquilo. E, se possível, compra logo esse restaurante. É nesse nível. Por quê? Porque esse cara é o concorrente dele. Se alguém estiver falando bem de alguém e não seja de mim, esse cara é meu concorrente, esse cara que está fazendo isso. Ah, barraquinha do Dogão, não sei, da esquina, está encantando gente pra caramba. O que ele está fazendo? É nesse nível o processo dos caras. É legal também falar. Eles trabalham com serviços evolutivos, como todos nós, né? Tudo evolui sempre, nunca para. Então, nunca descansa. E eles têm duas coisas que os funcionários fazem sempre, é o Take 5 e o Magic Moment. Como é que eu estou de tempo aqui? Está acabando. O Take 5 é o cara tirar 5 minutos por dia para ajudar o amiguinho do lado. Isso é regra de jogo, eles aprendem a fazer isso. O cara chega para o outro e fala assim, cara, estou em Take 5, posso te ajudar? Tirei 5 minutos aqui. Ah, estou fazendo uma planilha aqui, me ajuda. Aí eles fazem juntos. É obrigatório. Só que chega uma hora que fica natural. E o Magic Moment, o cara é treinado para, uma vez por semana, ele também tem que parar o trabalho dele para gerar momentos encantadores para clientes. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu consigo parametrizar essa história e transformar isso em prática, que depois fica automatizado, como aprender a dirigir. Então, o Magic Moments é muito legal porque a pessoa leva isso para a vida dela. As pessoas que trabalharam na Disney me contaram que ela fica tentando achar Magic Moments na vida. Ela vê uma pessoa triste e ela fala, pô, eu vi uma mulher que é uma treinadora Disney, que ela leva na bolsa dela um monte de bonequinhos da Disney. Que ela vê uma pessoa meio triste, ela tira uma mini e fala assim, olha, uma mini para fazer seu dia mais feliz. A pessoa abre um baita sorriso e ela vai embora. Ela gerou o Magic Moment do dia. Sabe tipo o lobinho que tem que fazer todo dia uma boa ação? É tipo isso, o Magic Moment que o cara faz. Eles celebram demais, todas as coisas têm que ser celebradas. A gente tem que celebrar esse dia de hoje, né? É um dia incrível, a gente está aqui, vamos comer gostoso e estamos tendo um monte de ideia maluca. Isso tem que ser celebrado. E eles também recompensam as pessoas. Aí tem que fechar a equação. O cara vê valor, ele está engajado, ele entende, mas ele é recompensado. E a recompensa, gente, não é dinheiro no bolso só. Muitas das vezes, em todas as equipes de atendimento que eu trabalhei, a recompensa que o cara queria era uma folga. E eu falava, cara, você não quer mais dinheiro? Não, eu quero um dia poder estar com a minha família. Só que eu preciso entender quem é esse ser humaninho e eu entender o que realmente é uma recompensa para esse cara. E recompensar é bacana e de uma forma valorizada, porque todo mundo quer ser valorizado. E ele vira um exemplo a ser seguido, e não um exemplo a ser combatido. Então, eles fomentam muito isso. E, no final, acontecem essas maluquices, né? O cara para o trabalho dele para ir lá interagir com o público. Ele está lá no Magic Moment dele, batendo high five com todo mundo que está passando, porque está se divertindo de trabalhar. Os caras param o trabalho deles de vender coisa lá na lojinha para ajudar as criancinhas a bater corda. Essas fotos a gente foi tirando. E era assim, encantador. Fala, cara, não é o job description dele. Só que o que ele faz, o job description dele, na verdade, é fazer pessoas mais felizes, né? E ele está lá se divertindo junto.
E no final eles sempre fecham com a celebração, né? Quem vai no Magic Kingdom tem o final lá, os fogos, por quê? Porque precisa celebrar o dia. E aí o assunto final para falar, uma outra coisa poderosa que eu aprendi sempre feche em alta. Todos os contatos que a gente tiver com alguém tem que acabar bom, não pode acabar ruim. Eu atendi um consumidor, eu tenho que ter alguma coisa no final para ele. Eu posso guardar e distribuir no final. Isso vai fazer bem para ele. Eu vou fazer encontrei com uma pessoa na rua. Geralmente a gente fala só de coisa ruim, né? Quando você está, tô com gripe, eu também tô, tá terrível, aí não sei o que, aí a Dilma. Você fala um monte de coisa ruim, aí você sai mais triste do que quando você encontrou a pessoa. Não, quando a gente é treinado igual Disney, a gente fala assim, legal, estou falando ruim, deixa eu falar uma coisa boa no final. E aí, você viu a seleção masculina? Não, isso não é bom. Mas assim, você solta um assunto bom no final. E a pessoa dá aquela, é mesmo. E aí você segue o teu caminho. Essa preocupação é importantíssima e vale para a vida. Sempre fechar em alta. Eu espero que eu esteja fechando em alta, inclusive, porque isso é importante. Faz a gente sentir melhor e as pessoas quererem estar perto da gente sempre. E o cliente sempre vem também. Eu amo meu cliente, é uma forma de fechar sempre em alta, né? Obrigado, gente. Era isso que eu tinha para falar. Agora a gente... Quer o meu? É pegadinha, gente. Agora a gente vai fechar em alta a palestra do Marucho, porque a transmissão vai acabar, que para quem está online, a transmissão vai ser desligada em breve, apesar da gente continuar uma discussão aqui. Mas o Marucho tem uma boa notícia. Essa magia da excelência Disney é um curso, né, um treinamento que o Marucho faz. E vai ter uma turma agora no sábado, dia 13, das 9 às 18. Nós, da Direct Talk, vamos participar. E o Marujo trouxe uma cortesia para a gente sortear entre todos vocês que estão aqui. Então, antes de vocês irem embora, a gente vai falar um número, enfim, e vai sortear, tá? Uma participação. Para uma pessoa, para um acompanhante também. Porque a gente tinha que encantar, não podia ser só uma pessoa, né? Senão não tinha graça. Então, obrigado para quem está assistindo a transmissão online. A gente vai ficar por aqui. Como o pessoal do chat já falou, se vocês quiserem participar do próximo encontro físico, é só falar com marketing@directtalk ou entrar no Facebook da campanha do Eu Amo Meu Cliente, que é facebook.com/Eu Amo Meu Cliente. A gente sempre divulga todas as atividades lá. E aí vocês podem se inscrever e participar do próximo encontro presencial também. Obrigada, gente. Valeu. Fim. Vamos comer.